E aí, galera do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia! Espero que estejam todos muito bem para começar aí mais uma semana de aulas, né? Que seja mais uma semana de muito aprendizado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, lembre de perguntar para os profs, tá? Em vez de ficar reclamando, não estou entendendo, aula online isso, aquilo, perguntem, né? Chamem os profs, as aulas estão disponíveis para vocês assistirem novamente, né? Tira dúvida, beleza? A gente vai ficar um tempo nessa modalidade de estudos, né? Então a gente precisa fazer desse momento ser o melhor, né? O ser o melhor possível. A gente tem que tentar enxergar com os melhores olhos para que esse momento seja realmente produtivo para a gente, né? A gente não tem o que fazer, já que a gente é obrigado a ficar, né, no isolamento social. É muito triste, porque a gente quer ficar perto de vocês, a gente quer brincar, a gente quer conversar, né? A gente tem esse contato muito próximo, mas infelizmente não tem como fazer isso agora. Então vamos tentar aproveitar da melhor maneira, né? Nós estamos aqui no CCIM fazendo a nossa parte, né, tentando montar essas aulas, preparar para vocês com todo o carinho do mundo. Então a gente espera que vocês façam a parte de vocês também, né? Estudem, prestem atenção e qualquer dúvida nos procurem que estamos prontos para atendê-los. Tudo bem? Então vamos lá para mais uma aulinha de gramática. Galera, nós vamos trabalhar agora a última parte da apostila que fala sobre pontuação no período composto, né? Então quando a gente usa vírgula, quando usa ponto e vírgula, né? Quando a gente tem esses períodos compostos, né, por mais de uma oração. Beleza? Então vamos lá. Galera, a pontuação na língua portuguesa ela é muito importante, né? Dependendo de como a gente usa a pontuação, a gente muda completamente o sentido da frase. Então, é muito importante a gente se atentar. Vírgula não é, parei para respirar, vou colocar uma vírgula. Não é assim que a gente define, né? A vírgula faz parte da construção da escrita, então ela muda muito o sentido das frases, se você usar ou deixar de usar, ou se colocar no lugar errado, tudo bem? Galera, ó, nesse primeiro slide aí, nós temos um exemplo disso, né? Como a vírgula é importante, como ela pode mudar o sentido todo da oração, né? Da frase. Olha aí, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha o primeiro exemplo. Não espere ou não espere. Galera, na primeira, provavelmente alguém está fazendo alguma coisa errada, aí você fala para ela assim, não, espera um pouco, né? Então, essa vírgula, essa pausa aí, faz a pessoa parar e esperar, né? Agora, se você falar sem a vírgula, né, escrever sem a vírgula, não espere. É como se você dissesse, comece agora, não é para esperar, né? Então, o sentido é completamente diferente só por conta daquela vírgula ali no meio, beleza? Olha o segundo exemplo. A vírgula pode criar heróis, né? Isso só ele resolve. Ou isso só ele resolve. Galera, na primeira, isso só, você está diminuindo, como se fosse uma coisa simples. E aí ele consegue resolver. Agora, quando você coloca isso e vírgula, e aí depois na frente só ele resolve, aí você está querendo dizer que isso é uma coisa que somente ele consegue resolver, ou seja, é uma coisa muito difícil, certo? Então tem uma diferença, aí você pode criar um herói que somente uma pessoa consegue resolver, beleza? Olha o de baixo. Ela pode forçar o que você não quer, né? Olha lá, aceito, obrigado. Ou aceito obrigado, né? Galera, aceito e depois agradeço, né? Obrigado, tem vírgula. Agora, quando eu falo eu aceito obrigado, é quando você fala assim, putz, não tenho o que fazer, né? Estou aceitando, mas estou aceitando porque eu sou obrigado a fazer isso, certo? Eu não estou agradecendo, beleza? Então, aquela vírgula ali muda o sentido. Olha de baixo. Pode acusar a pessoa errada, né? Esse juiz é corrupto. Ali o juiz está entre vírgulas, ou seja, ele é um vocativo, é com quem eu estou falando. Eu estou falando com o juiz, eu estou contando para o juiz que esse é corrupto, beleza? Agora, olha o de baixo. Esse juiz é corrupto. Aí quem é o corrupto? É o juiz, certo? Então, aí nós transformamos, né? Acusamos o juiz e não o réu. Beleza. Galerinha, olha o de baixo. A vírgula pode mudar uma opinião, né? Não quero ler, ou não, quero ler. Não quero ler, a pessoa está negando algo, né? Agora, não, vírgula, eu quero ler, ela está respondendo, né? Alguma pergunta ali, falou assim, pode parar com isso, não precisa. Aí ela fala, não, eu quero ler, né? Então, muda uma opinião ali para algo favorável, certo? Então, percebam aí por esses exemplos como a vírgula muda tudo, né? Vamos ver mais um exemplo da importância da pontuação correta, né? Como ela pode mudar os discursos, né? E fazer a gente pensar outras coisas. Olha lá. Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e caneta e escreveu assim: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres.
Antes de fazer a pontuação, morreu. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 os concorrentes. Então, dependendo de como você pontuar este período aí, né, esse monte de frase junto, esse monte de oração junto, a gente vai ter pessoas se beneficiando da vírgula, do uso da vírgula principalmente, ou das outras pontuações possíveis, né? Olha lá, o primeiro. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Então, o sobrinho aí organizou de um jeito, né, para que fique a ele. É o a meu sobrinho ali. Beleza? É para quem vai ficar a grana. Aí veio a irmã, né, em seguida, e pontuou assim o escrito. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Ou seja, deixou o dinheiro para ela. Olha lá, o alfaiate apareceu, né? Pediu a cópia e puxou a brasa para a sardinha, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres, né? Então o alfaiate deu um jeitinho de deixar a conta para ele ali. E o 4 lá. Aí chegaram os descamisados da cidade, um deles muito sabido fez a seguinte interpretação, né, os pobres da cidade. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres, né? Então, para quem ele vai deixar. Beleza, galera? Veja aí como a pontuação muda todo o sentido, né? Faz uma pessoa ficar rica aí com a herança. Beleza? Joia. E aí, agora sim, nós vamos para as nossas regrinhas, né? Quando que a gente usa, né, pontuação nos períodos compostos? Galera, só lembrando, a gente viu até agora os períodos compostos por coordenação e os períodos compostos por subordinação nas orações adverbiais, beleza? Então, vamos ver, dentro dessas que a gente aprendeu, né, quando que a gente usa pontuação. Galera, nas coordenativas, né, que são aquelas que separam orações independentes, né, nós temos as aditivas, adversativas, as explicativas, as conclusivas e as alternativas. Nessas aí podem aparecer vírgulas, né? Em 4 delas, na verdade em 3 delas obrigatoriamente, tá? E em algumas pode usar, dependendo do caso, a gente vai ver esses casos aqui. Beleza? Olha o primeiro exemplo ali. Eles se gostavam, mas preferiram a solidão. Galera, aí nós temos o mas, né? O mas ele é adversativo. Ele indica uma oposição, né? Se eles se gostavam, é estranho pensar que eles preferiram a solidão, né? Acontece o contrário do esperado. Ou seja, uma conjunção adversativa. Digam, toda vez que tiver um mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou usar vírgula antes? Sim. Então, toda vez que aparecer uma conjunção coordenativa adversativa, né? Mas, porém, contudo, entretanto, tem vírgula antes, ok? Beleza. Olha de baixo. Venham depressa, pois o espetáculo já começou. Aí nós temos o pois, que é uma explicativa. Também tem vírgula. Digam, toda vez que a frase for explicativa, explicar por que eu disse a coisa anterior, né, usar um pois, um porquê, um já que, um visto que, eu vou usar vírgula? Sim, vai usar vírgula antes das frases explicativas. Beleza? Olha de baixo. Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Né? Esse ou aí é uma alternativa. Digam, eu tenho de usar vírgula sempre? Não, galera. Aí é facultativo. Tá bom? Antes do ou, você pode escolher se quer pôr a vírgula ou não. Tudo bem? É um caso facultativo. Então, você escolhe. Do ou pode escolher. E é de baixo. Estudou com muito empenho, por isso passou no vestibular. É uma conjunção conclusiva. Então, antes de por isso, portanto, dessa forma, desse modo, logo, então, sempre que você tiver no meio da frase, assim, uma conjunção conclusiva, usa-se vírgula antes. Tudo bem? Beleza. Galerinha, observação. Algumas não, né? As conjunções aditivas, principalmente o e, não costumam receber vírgula antes, ok? Pois caracteriza uma redundância. Então, o que a gente percebe aqui? Quando a gente tem o ele, é como se fosse uma vírgula já. Tá? Então, na maioria das vezes, não se usa vírgula antes do e. Há apenas alguns casos em que isso pode acontecer. E mesmo assim, nos casos em que pode ter vírgula antes do e, são casos facultativos, ou seja, você pode escolher. Dica do Digão, não coloca vírgula antes do e. Tá? Não precisa. Tá? Veja esse exemplo aí. Ó. Eles compraram muitas frutas e fizeram um belo fondue. Né? Ou fondue, como se fala em francês. Aí a gente colocou uma vírgula antes do e, beleza? Só que o sujeito das duas frases, eles compraram muitas frutas e fizeram um belo fondue,
é o mesmo sujeito, eles, né? A gente só não repetiu na segunda frase. Então, essa vírgula é redundante. Esse e já tem a função, né, de separar, de adicionar as orações. Os sujeitos são iguais. Então, essa vírgula aí é errada, ela é equivocada na língua portuguesa, tá? Então, usar a vírgula antes do e, nesse caso aí, é totalmente errado. Tudo bem? A gente só vai colocar essa vírgula aí que está em vermelha antes do e em alguns casos específicos que são há três casos, né, em que pode acontecer isso. O primeiro é quando tiver sujeito diferente nas orações. Tá? Então, se as duas orações estão unidas pelo e e elas têm sujeitos diferentes, aí você pode colocar vírgula antes desse e. Né? Olha o caso, olha o exemplo aí. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. O que acontece aí? Na primeira frase, o sujeito é o homem. Na segunda frase, na segunda oração, o sujeito é a mulher. Então, como nós temos sujeitos diferentes nas duas orações, aí sim você pode colocar a vírgula antes do e. Pode. É obrigatório? Não. Pode. Tudo bem? Então, é uma possibilidade aí de estar certa a vírgula antes do e. As outras oportunidades são essas aí, olha. Quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase, a gente chama isso de polissíndeto, né? É até uma figura de linguagem, quando há a repetição do síndeto, a repetição da conjunção, né? Geralmente isso aparece em poemas ou em músicas, né, galera? Olha lá. E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Então aí nós temos várias orações iniciadas com o e, com a conjunção aditiva, e aí a gente pode colocar a vírgula antes, tudo bem? Mas só nesses casos. A gente costuma ver isso somente em poesias, tá? Onde as figuras de linguagem são mais frequentes, ok? Beleza. Galera, e a terceira oportunidade de usar a vírgula antes do e é nesse caso quando o ele não tiver valor de adição. A gente sabe que o e é uma conjunção aditiva, né? Ele serve para somar coisas. Porém, em alguns casos, eles podem aparecer com outros sentidos. A gente já viu que o e é uma que se adapta muito, né? Pode ter sentido de adversidade ou de consequência, né? De conclusão. E aí, quando isso acontecer, quando o e tiver outro sentido que não de adição, aí sim você pode colocar a vírgula antes do e, tá? Então, olha o exemplo aí. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Gente, o que a gente espera quando a pessoa estuda muito? Que ela seja aprovada, certo? Na prova, no concurso, no vestibular, enfim, o que ela estiver fazendo. Porém, ela ainda não foi aprovada, ainda assim não conseguiu passar. Ou seja, o que vem ali na frente é como se fosse uma adversidade, como se fosse uma oposição do que foi dito antes, certo? É como se eu colocasse ali naquela última frase, coitada, estudou muito, mas ainda assim não, porém ainda assim não foi aprovada, certo? Esse ele tem um valor de adversidade. Por ele ter um valor diferente de adição, um outro sentido, aí você pode colocar a vírgula antes do e. Então, são três casos que pode ter vírgula antes do e. É facultativo. Dica do Digão, nunca coloca a vírgula antes do e. Certo? Como é facultativo, você escolhe se quer pôr ou não, é melhor nunca colocar, aí você nunca erra. Tudo bem? Mas os três casos que podem aparecer vírgula antes do e são quando os sujeitos das duas frases, voltando um pouquinho, os sujeitos das duas frases forem diferentes, né? Então, olha lá, o homem vendeu o carro e a mulher protestou. Então, ele tem sujeitos diferentes, você pode colocar a vírgula antes do e. Quando tiver o polissíndeto, né, essa repetição da conjunção e chora, e ri, grita e pula de alegria, aí pode colocar vírgula, geralmente só aparece em poemas. E quando a conjunção e não for com o sentido de adição, tiver um outro sentido, de adversidade, de consequência, conclusão. Tudo bem? Que é esse caso, exemplo, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Você pode trocar por mas. Aí você pode colocar a vírgula antes do e. Fechou? Certo? Entendido? Vamos adiante. Galera, para separar as orações subordinadas substantivas e adverbiais quando estiverem antes da oração principal. Então, quando você tiver oração subordinada, e aí você colocar esta oração subordinada antes da oração principal, a oração subordinada que tem a conjunção vier antes, vier em primeiro plano, aí você separa essas frases, essas orações com vírgula. Exemplo, quem inventou a fofoca, todos queriam descobrir. Galera, aqui ó, você percebe que a união começa com o quem. O normal, a ordem direta dessa frase seria todos queriam descobrir quem inventou a fofoca. Mas como eu coloquei a frase subordinada, a oração subordinada antes, no início, aí eu marquei com a vírgula aqui.
Tudo bem? A mesma coisa embaixo. Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova. O quando, que é a oração subordinada temporal aqui, né, adverbial temporal, está antes, né, ela veio primeiro, antes da oração principal. Neste caso, a gente separa com vírgula. Tá? Então, se você colocar a oração subordinada antes da principal, você separa com vírgulas as orações. Tudo bem? Beleza. Para isolar, né, orações subordinadas adjetivas explicativas. Galera, a gente ainda vai aprender, tá? A gente ainda vai aprender as orações subordinadas adjetivas. Mas, de todo modo, já tem um exemplo aí para vocês verem, né? A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominavam todo o conteúdo. Esta frase aqui do meio, ó, essa oração aqui, ainda estava na faculdade, ela serve para acrescentar uma informação sobre a professora, certo? Ou seja, ela caracteriza algo da professora, do termo que veio anteriormente. Por isso que ela é uma oração adjetiva. Ela tem a função de qualificar o termo que veio anteriormente, certo? Essas orações explicativas, elas ficam entre vírgula, tá? Essas que acrescentam uma informação sobre o termo que veio anteriormente. Beleza? Jóia. E o ponto e vírgula? Quando é que a gente usa ponto e vírgula? Nesse ponto e vírgula é o saci, né, gente? Porque a gente não costuma muito usar na escrita, né? Nos textos, assim, nas redações que vocês escrevem, eu acho que eu nunca vejo um ponto e vírgula. É muito difícil vocês usarem, porque, galera, ele não é muito comum, né? Ele não é muito comum da gente ver, né? A gente nem sabe para que ele serve muito bem. A explicação do ponto e vírgula é que ele é uma pausa, né? Maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, ele é algo entre a vírgula e o ponto final, certo? E aí, no dia a dia, onde a gente costuma ver mais o ponto e vírgula, é quando a gente tem, quando a gente elenca, né? Faz uma lista de coisas. Então, você vai escrever, sei lá, uma lista de compras, aí você vai colocar um item embaixo do outro. Você vai colocando ponto e vírgula. Ou quando você vê uma receita na internet, aí tem vários passos a serem seguidos, geralmente esses passos são elencados com ponto e vírgula no final. Então, toda vez que a gente vai fazer uma lista de coisas, é ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e na última só que a gente coloca o ponto final, que é quando se encerra a lista. Beleza? Digam, mas por que não é só uma vírgula? Porque a vírgula, galera, você tem que escrever na frente dela. Quando você está fazendo uma lista, você está indo para a linha de baixo, certo? Então, não é ainda o final da lista, né, mas também você não está escrevendo na frente, então você acaba usando o ponto e vírgula, beleza? Ela é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Não chega a ser um ponto final do que você está querendo dizer, beleza? Ok. E aí, galerinha, e na escrita mesmo, nas frases, assim, no dia a dia, nos textos, diga onde é que eu vou usar o ponto e vírgula. Eu vou mostrar para vocês aqui em alguns casos, né? Então, olha lá. Para separar orações coordenadas não unidas por conjunção que guardem relação entre si. Então, quando você tiver orações coordenadas assindéticas, né, que são aquelas que não precisam não, né? Que aparecem sem conjunção entre elas, são separadas geralmente somente pela vírgula. Nesses casos, você pode usar o ponto e vírgula também. Você pode ou separar com a vírgula ou com o ponto e vírgula. Os dois estão corretos, né? Olha o exemplo aí. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Galera, qual que é a relação de sentido entre essas duas frases? Pensa um pouquinho. O rio está poluído, os peixes estão mortos. É consequência? Os peixes estarem mortos é consequência do rio estar poluído? É a conclusão de o rio estar poluído? Sim, né? Então, qual conjunção a gente usaria ali no meio? Por isso, portanto, né? O rio está poluído, por isso os peixes estão mortos, portanto os peixes estão mortos? Sim, né? Só que eu não coloquei nem o por isso nem o portanto ali. A gente consegue estabelecer o sentido entre as orações, né? A gente sabe que há sentido entre elas, a gente consegue perceber isso na leitura, porém a conjunção em si não está ali. Certo? Então, a gente está separando só as orações coordenadas que tem uma relação de sentido entre elas, mas a gente não colocou a conjunção para que fique evidente essa relação de sentido. Então, o que a gente faz aí? A gente separa com ponto e vírgula. Digam, poderia separar só com vírgula aí? Poderia, até poderia, tá? Mas também tem essa opção de usar o ponto e vírgula, beleza? Para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula, né? Então, galerinha, veja bem, esse aqui é um outro motivo, né, para usar o ponto e vírgula, que é quando você tem duas orações e dentro de uma dessas orações já tem vírgula por algum motivo. Tá? E aí você acaba separando as orações com ponto e vírgula. Exemplo, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9
Contra. Galera, por que que tem essa vírgula aqui, ó? 9 contra. Porque há a omissão do verbo votaram, né? Esta frase seria assim: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 votaram contra o acordo, certo? Porém, eu não coloquei o votaram aqui, eu fiz a elipse do verbo. Quando a gente faz a elipse de um termo, a gente esconde um termo, a gente tira um termo porque ele vai ser repetitivo, a gente marca essa elipse com a vírgula. Tá? Então, aqui um motivo para usar vírgula, a omissão de uma palavra, a omissão do verbo. Beleza? Como dentro desta última oração aqui já tem vírgula por um motivo, aí eu separo as orações com ponto e vírgula. Tá? Então, quando dentro de uma das orações, ou das duas, não importa, já tem vírgula por algum motivo, nesse caso aqui pela omissão do verbo, aí eu separo as orações com ponto e vírgula. Tudo bem? Ah, nariz. Joia? Beleza, então. Galerinha, para alongar, né, a pausa de conjunções adversativas. Então, quando você tem um mas, um porém, contudo, entretanto, uma adversativa, e você quer deixar, assim, muito claro que é uma coisa totalmente contrária. Você quer, assim, ó, é do contra, tá vendo? Você quer alongar essa pausa. Aí você pode escrever desse jeito aqui do exemplo, ó. Gostaria de vê-lo hoje. Todavia, só o verei amanhã. Geralmente a gente só coloca uma vírgula antes do todavia. Tá? Esse é o normal, é correto, tudo bem? Mas se eu quiser deixar bem claro, que é tipo um mas, assim, muito sofrido, aí eu posso colocar o ponto e vírgula antes e a vírgula depois, para deixar bem evidente essa adversidade. Tudo bem? Beleza. Galera, para separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da oração, né? Ainda nas adversativas, né? Olha lá. Esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Obtive, porém, apenas alguns. Geralmente, a gente coloca esse porém aqui, ó. Onde está o cursor aqui, ó. Geralmente a gente faz assim, ó. Esperava encontrar todos os produtos no supermercado, porém, obtive apenas alguns, né? A gente costuma colocar uma vírgula, porém, e beleza, tá certo. Mas se eu quiser escrever de uma outra maneira, né, colocando o porém depois do verbo aqui, ó, da segunda oração, aí eu posso separar as orações com ponto e vírgula e depois colocar o porém entre vírgulas, tá? Isso pode acontecer. Digão, por que que eu escreveria assim? Gente, você tem oportunidades, possibilidades na língua portuguesa de escrever a mesma frase de modos diferentes, com pontuações diferentes. Então, é mais uma possibilidade, né? Se você quiser só continuar colocando a sua vírgula ali antes da conjunção, tá tudo bem, mas vocês precisam saber que isso está certo, tá? Que isso existe, beleza? Na verdade, é o mesmo princípio, né? Você separa orações quando já tem vírgula dentro da oração por algum motivo, ok? Beleza, galerinha. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? O uso, né, dessas vírgulas e desses pontos e vírgulas quando a gente tem períodos compostos por subordinação, beleza? Na próxima aula, que se inicia em breve, nós vamos ter uma aula ao vivo. Então, o prof vai tirar dúvidas de vocês, tá? Vocês podem chamar, como o prof está dizendo na tela aí, a qualquer momento. Porém, seria muito interessante que vocês baixem, né, o Google Hangouts Meet, que vocês entrem na aula, o prof vai pedir que vocês fiquem com o seu vídeo desligado e com o seu microfone desligado também. Vocês vão mandar as dúvidas pelo chat, tá? Então, vocês vão, pelo chat, escrever ali se vocês ficaram com algumas dúvidas, com a lista que o prof pediu para vocês fazerem sobre o período composto por subordinação sobre as orações adverbiais. Então, se for alguma dúvida em relação àqueles exercícios, né, o prof vai um pouco corrigir aquela lista com vocês. E se vocês ficaram com algumas dúvidas também agora sobre essa explicação que o prof fez, né, da pontuação, já anotem aí para vocês perguntarem ali pelo chat e aí o prof vai respondendo no vídeo, tá? Vocês vão mandando as perguntinhas ali pelo chat e o prof responde no vídeo a todos, tudo bem? Galera, vocês não vão aparecer, vocês vão precisar falar, então é só entrar lá para participar mesmo, né, para a gente ter esse contato mais próximo. Se tiver alguma dúvida, precisar falar, então aí vocês conversem, né, vocês falem ali no chat que o prof liga. Só que para a gente manter uma ordem, a gente não pode ficar com todos os vídeos abertos, nem com todos os microfones, porque pode dar microfonia, pode atrapalhar, pode deixar o vídeo lerdo, tá bom? Então, por isso, a gente pede para ser dessa forma. Beleza. E aí, qualquer dúvida, galerinha, só chamar, tá? Espero vocês no chat. Ok? Beijo, até já. Um abraço. Para quem não vai ter aula direto agora, até a próxima aula. Beleza? Então,
Até lá.